hoje no Faça Você Mesmo nós vamos aprender a fazer um artesanato místico, o filtro dos sonhos. Uma peça que é muito usada para afastar as energias negativas e trazer os bons ventos para dentro de casa. E para isso nós estamos com a Priquáquio. Priquáquio, prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, obrigada. Priquáquio, ela é artesã e empreendedora, né? Isso, sou especialista em empreendedorismo e macramê. Gente, vamos começar anotando os materiais. E os materiais são um cordão de algodão encerado de 1,5 mm, um bastidor de 12 centímetros de diâmetro, uma conta de miçanga, 9 penas, tesoura, fita métrica e fita crepe. Vamos começar? Vamos lá, a gente começa com o bastidor e com a linha, com o cordão. A gente vai cortar, o primeiro cordão de corte é o de 12 metros. Então a gente corta 12 metros desse cordão e aí a gente começa com ele no bastidor. A gente dá um nó aqui nele. É importante a gente também prestar atenção, quando a gente está trabalhando com cordões longos como esse daqui, Luana, é importante a gente trabalhar com ele, fazer um novelinho assim com ele, porque isso facilita a passagem dele dentro do aro, Mostra né? pro pessoal de casa como que você faz. Isso evita que dê nó. Isso evita que dê o nó, então, exato. Agiliza na hora de fazer o artesanato, gente, nem eu sabia. Facilita, é isso aí. E aí a gente vai passando ali, como ele é muito longo, facilita não dar o nó e você passar, inclusive, internamente do aro, né? Então, você vê, a gente tem um montinho aqui, ó, que a gente vai passando ele aqui de uma única vez, ao invés de ficar puxando o cordão. Sim. Passinho por passinho, né? Assim, um pouquinho por vez. E evitando que dê aquele nó chato. E aí a gente vai fazer isso tudo até a gente chegar nesse processo aqui, ó. Até finalizar ele aqui. Quando chegou bem aqui, a gente vai desfazer o nó e vamos deixar ele aqui pra dentro, ó, tá vendo? Eu até coloquei uma fita adesiva, não é obrigatório, mas às vezes pra quem tá começando facilita, tá? Então, como que eu faço normalmente? Eu seguro essa linha aqui, ó, que a gente desfez o nó, que foi o primeiro nó que a gente deu. Eu seguro ela aqui e continuo fazendo aqui o laço, ó, passando ele, até a gente finalizar ele, encontrar com outro cordão lá na frente. E aí esse outro cordão vai ficar debaixo assim, ó, preso. Fica só com a pontinha. Só com a pontinha. E depois a gente também dá o acabamento nessa pontinha. Tem muito pedido de filtro dos sonhos, você faz bastante? Normalmente o filtro dos sonhos que eu faço, eles são bem maiores e eu trabalho com outros tipos de nós internos. Então esse nó do filtro dos sonhos mesmo, é a primeira vez, para ser sincera, que eu faço em 6 anos. Porque normalmente a gente trabalha com... Quando vem os pedidos, né, eu faço pedido sob encomenda, através daquilo que o cliente deseja, e normalmente eles pedem com outro tipo de trama interna. Pra pessoa que tá em casa aprendendo, né? Vai fazer como uma válvula de escape, começar a empreender, por quanto que dá pra vender um filtro do sonho? A depender do tamanho, por exemplo, esse aqui que a gente está trabalhando aqui, dá para vender entre 80 a 100 reais. Eu costumo falar que a precificação, ela tá muito envolvida com questões pessoais. Então, o quanto você gasta, o quanto você usou de material, o seu lucro, a hora trabalhada. Então, tudo isso está envolvido dentro da precificação. Então, quando eu falo, por exemplo, entre 80 e 100 reais, um filtro dessa medida aqui, vale dizer também que isso tem que fortalecer a valorização, porque quanto mais você valoriza o seu artesanato, mais você consegue cobrar ele, né? E dentro do artesanato a gente tem muitas pessoas que às vezes não acreditam no potencial do artesanato, né? E que de fato ele é uma profissão. Eu acredito muito que isso também começa partindo dos artesãos, né? Sim. Das artesãs, né? Então isso faz diferença também. Então todas as vezes que alguém achar o seu artesanato caro, saiba que aquela pessoa não está vendo valor suficiente dentro daquele artesanato. Vai ficando menorzinho aqui. Sim. Para ir inserindo, mas pode continuar com esse mesmo processo, ó, tá vendo? Vai formando uns triângulos menores.
E o pessoal de casa pode brincar também, né? Pode colocar miçanga. Pode, a qualquer momento. Entre eles você pode colocar miçanga. Pedraria. Você pode deixar, por exemplo, uma distância maior ou menor entre eles. E isso tudo vai mudando a trama, digamos assim, né? Vai trazendo uma trama diferenciada. E depois que você pegar o jeito, assim, é muito fácil a gente começar a criar em cima dele, né? Dentro desse processo. O ideal é brincar sempre, né? Sempre, levar com leveza, né? Sem estresse. Eu gosto muito das coisas bem feitinhas, com cuidado, com carinho, né? Mas sem estresse sempre, né? Com uma delicadeza. Porque o artesanato é isso, né? Ele traz essa questão também, porque ele é um auxílio. Eu costumo falar que ele é um auxílio terapêutico, né? Digamos assim, um auxílio terapêutico. E ele transformou minha vida mesmo, assim. Quando eu comecei a fazer o artesanato, eu estava num processo muito grande de estresse. E eu sou outra pessoa hoje. Jura? Assim, nossa, assim, me mudou muito. Você pega pra fazer uma peça dessa, quando você vê, já usou toda a sua energia, já passou horas. Você sabe que o macramê, ele tem algo, não sei se isso acontece com os outros artesanatos, porque você pode me dizer, né, você falou que faz costura, tudo. Sim. Quando o macramê, se eu errar um nó, eu erro a estrutura dele toda. Então, às vezes eu tenho que... Isso, inclusive, é muito comum dentro do macramê, a gente desfazer nós. Ah, né? não, isso é bem comum. É bem comum. Eu acredito que em quando fala em artesanato, eu acredito que seja assim... Muito comum a gente ter que refazer, né? E aí, o que o macramê, o artesanato pede é que a gente esteja presente, né? No agora, a gente tem que estar prestando atenção nele, porque se eu tô aqui, ó, pensando lá em alguma outra coisa, eu erro o nó e errei o processo todo. Você se concentra e para de pensar em problemas, Perfeito, né? É uma exato. válvula de escape. Uma válvula de escape. A gente tá presente no agora, eu falo, né? Que quando a gente tem depressão, a gente tá muito preso ao passado. Quando a gente tem ansiedade, a gente tá muito preso ao futuro. Mas quando a gente faz o artesanato, a gente fica aqui, ó, no agora, né? Nessa atenção, nesse momento. E isso faz diferença pra gente, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Muita. Total diferença. Vai ficando bem menor aí pra fazer bem menorzinho, o nó. bem mais... Ó, aqui a gente já vai finalizando. Tá. Eu vou fazer mais 2 aqui e a gente já vai inserir As a miçangas. miçanga, Aqui. Eu observei que aqui tem uma só, né? Mas se você quisesse fechar com mais, poderia. Você pode ir utilizando mais. Eu gosto de colocar uma no centro, Tá. mas daí é da criação de cada um, tá? Cada um vai criando aí, mas é possível sim. A gente ir adicionando, por exemplo, em cada laço desse, a gente adicionar uma miçanga, é possível. Tá, Estamos aqui finalizando mais um, para então colocar a miçanga. E a miçanga, quando vai comprar, tem que ter um espaçamento, né, pro cordão maior. Não pode ser aquela pequenininha, senão o cordão não passa, gente. Inclusive eu até vou dar uma dica aqui, porque a depender do cordão, quando a gente fala de cordão, qual que é a diferença entre cordão e fio? Cordão são vários fios juntos. Sim. E o fio é só uma unidade de fio. Então, normalmente, quando a gente trabalha com um cordão, ele tem vários fios. E aí, pra passar, ele é mais trabalhoso, porque ele começa a abrir as pontinhas dele. Então, qual que é a dica que eu dou? Que você passe uma fita mesmo, uma fita adesiva, ou fita crepe, ou fita adesiva mesmo, aquela transparente, para que você possa inserir aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês entenderem como fica, ó. Tá vendo que ele vai abrindo? Eu conheço gente que põe cera de vela. É mesmo? Na ponta do Que cordão. diferente. É, diferente. Outra coisa que dá pra fazer é você pegar uma linha pequena de costura, por exemplo, passa ela aqui, ó, e puxa ela lá do outro lado, ele vai também. Ah, legal. Isso é uma outra dica. Gente, a Pri pegou aqui um auxílio, né, de uma fita crepe pra poder pôr na ponta do cordão. Perfeito. Uma fita crepe, ou você pode utilizar a linha também. Posso mostrar das duas formas, enfim, é bem simples, não é difícil. A gente passa aqui, ó, pega essa linha, cola ela aqui e vai enrolando a fita crepe aqui, ó. Vai levando esse cordão aqui lá pra dentro, assim, ó. Bem juntinho, bem rente na fita. Vai girando, ó. O que vai acontecer? Essa fita, ela vai fazer uma pontinha mais grossinha e não vai deixar a linha abrir dentro do cordão, né? Porque não vai ficar várias linhas, daí fica só essa. Ó, já deu. Fecho aqui, já posso rasgar essa parte aqui ou então cortar.
que for melhor aí Sim. dentro da sua necessidade. E aí a gente insere, ó, essa pontinha aqui lá dentro. Tá aí a dica para facilitar a vida. Facilita muito. E aí a gente vai rodando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, pra ele ir entrando. E puxa ele do lado de cá. Essa é uma possibilidade, tá? Eu vou mostrar com a linha pra vocês verem também que é possível. A gente faz com aquilo que a gente tem, porque às vezes você não tem fita adesiva Sim. também em casa, né? Então a linha é a mesma coisa. Você corta um pedaço de linha mais fina, daí tem que ser mais fina mesmo, pra que ela possa entrar lá. E aí Tá. você dobra esse cordão aqui, ó. Assim, ó. Ah, legal. E aí a gente passa, então, a linha lá na miçanga. Passou a linha e puxa bem forte. Olha lá, ó, já foi. Sim, rapidinho. Rapidinho, tá vendo? Então, tem essa facilidade também. Passou aqui a miçanga, o que a gente vai fazer, ó? Passei a miçanga aqui, tá no centro, tá vendo? Eu vou continuar dando volta até finalizar aqui desse lado, tá? Então vou lá, ó, tá aqui, eu vou continuar dando a volta com a ponta dela, da linha, do mesmo jeito que eu tava fazendo antes, né? Passo por trás, por dentro aqui do laço e vou tentando manter o máximo dentro essa miçanga no centro aqui. Sim. Tá? E vou fazer isso já dando o acabamento aqui nos outros cordões, nos outros nós. Ó, mais um já fecha, tá vendo? A gente já vai fechar aqui. Ele fica bem no centro, bem apertadinho. Isso, perfeito. Vai ficar assim, ó. E aí, como que a gente finaliza aqui? A gente dá um nó mesmo. Então, eu vou passar ele mais uma vez aqui por dentro de mais um e vou finalizar com um nó. Sabe, eu costumo falar que é nó de nó. Sabe, um nó? Nó de nó. Um nó comum, é Então isso vamos daí. aprender a fazer um nó de nó. Mostra pro pessoal de casa, Aqui a gente Pri. passa aqui, ó. Passa por dentro. E aí aqui eu vou dar um nó, ó, vou mostrar pra vocês. É só dar um nó mesmo, normal, tá? Ó, passo ele aqui e... Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, ó. Passo ele aqui, passo ele por dentro. E aí levo esse nó o mais perto possível lá, ó, pra finalizar. E tá feito. Fica assim, ó. E aí, o que a gente faz? Aperta bem esse nó aí. Sim. Bem apertado mesmo, pra ele não soltar. E aí a gente dá o acabamento aqui. Tá? Ficou feito essa parte aqui do filtro, agora a gente vai trabalhar com essas pontas aqui. Posso pegar? O assim? acabamento, né? Perfeito, é. A gente vai trabalhar com esse trabalho aqui, ó, tá vendo? A gente vai fazer aproximadamente 5 centímetros de meio nó, que é o que a gente chama aqui, meio nó. Vou ensinar você a fazer ele. Meio nó. Isso, e depois a gente só amarra as peninhas. Tá certo. Tá? Então agora a gente vai utilizar os cordões que a gente tinha separado aí. São 3 cordões de 70 centímetros. Vou cortar aqui com vocês. Os 3. São 3 unidades de cordão de 70 centímetros. Pra poder fazer esse nó de 5 centímetros. Pra poder fazer esse nó, isso, exatamente. E, deixa eu cortar mais 3 aqui. Não, esse é do... Tá tudo bem aqui. Dois. 3. Só confirmando, você tem as medidas aí? Só queria lembrar qual era a medida que vai aqui. Eu acho que é aquele de 25 centímetros. Tem um de 25, Peraí. não tem o de 30. Não lembro quanto eu passei.
Você passou 3 de 70 centímetros, Isso, 3 de 25. 25, tá ótimo. E 3 de 30. E aí, então, a gente corta mais 3 de 25. A gente vai trabalhar aqui sempre com uma dupla. Então, a dupla é um cordão de 25 e um de 70. Um cordão de 25, um de 70, um de 25 e um de 70, pra gente trabalhar esses nós. 25 centímetros, corto. Vou precisar de 3 unidades dele. Feito. Então aí como que a gente vai fazer? A gente vai dividir esses cordões ao centro aqui aproximadamente e a gente vai passar ele aqui. Uma coisa importante com esse cordão aqui, ó, aonde a gente deu o nó nele é o acabamento final. Eu dei tão bem o nó que eu não tô nem achando o acabamento. Mas se você conseguir ver o seu nó, achei, ó, o meu nó vai ficar sempre do lado de trás. Sim. Tá? E aí eu vou trazer um desses cordões aqui pro centro, então eu vou pegar o cordão maior com o cordão menor. Então eu cordão de 70 centímetros com o de 25. Perfeito, com o de 25. O de 25 ele vai no meio, ó, vai fazer assim, você vai colocar o de 25 no meio, o de 70 pelo lado de fora e a gente vai passar esse cordão aqui, ó, lá no filtro. Então vamos lá, vou passar com vocês junto, ó. A gente passa aqui. Se você quiser encontrar o centro dele, você pode também, tá? Então, por exemplo, encontrei o centro aqui, vou passar. Então, o que eu faço? Eu passo ele aqui, ó, e vou trazer esse cordão aqui por dentro desse laço que ficou aqui. Então, vou fazer assim, ó, trago esse cordão aqui. Você encontra o centro dos dois cordões. Encontro o centro dos dois cordões e faço um outro nó que a gente chama de montagem também aqui, ó. Passo ele aqui dentro, formou um lacinho aqui e aí eu vou passar esse cordão, esse restante desse cordão dentro desse lacinho aqui, ó. Então eu venho aqui com a minha mão e pego o cordão aqui e passo ele. E vou tentar aproximar ele aqui do centro, ó, feito. Agora a gente vai trabalhar com o nó. Então, como que vai funcionar esse nó aqui? A gente vai passar o cordão. Quer que eu segure? Quer que eu segure? Pode ser. Normalmente, como que eu faço? Até bom você falar isso. Quando a gente não tem ninguém pra ajudar, eu passo uma fita. Ou então coloco um peso bem grande aqui pra segurar. Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Fica mais fácil, né? Fica mais pra apertar fácil, o nó. exatamente. Vamos lá. Então, a gente vai fazer assim, ó. É um nó muito simples e a gente vai repetir ele com frequência. Esse cordão da esquerda aqui, ele vai passar por cima dos cordões centrais. Sim. E por baixo do cordão da direita. A gente vai fazer um 4, dá pra ver? Sim, ó, um 4. Dá pra ver. Aí a gente vai pegar esse cordão que tá em cima de tudo, vai passar ele embaixo de tudo e vai sair aqui, ó, dentro desse laço aqui. Então a gente vai fazer assim, ó. Pego essa pontinha, levanto aqui, ó, e passo aqui. E esses cordões tem que estar dentro, tá? E aí, gente, tá feito o nó. E a gente vai repetir esse nó, ó. Vou lá, é um nó. Vou te falar que esse é o nó do cadarço, tá? É esse nó que a gente dá pra dar o cadarço, ó. É que a gente faz tão rápido e como a gente faz virado pra gente, a gente não percebe que esse nó... A gente não percebe, exato. Então vamos de novo, ó. Esse cordão da esquerda passa por cima dos centrais e por baixo do da direita. Esse que tá na direita, em cima de tudo, passa por baixo de tudo e sai aqui nesse laço aqui, ó. Faz um 4. Perfeito. Ó, é só isso que a gente vai fazer. A gente vai dar sequência nisso até que o cordão, que ele fique com 5 centímetros de nó lá pronto. Tá? Ó, formei o 4, esse cordão que tá em cima de tudo, vai passar por debaixo de tudo e vai sair aqui. A gente vai dar continuidade nisso. Tá certo. Qual é o próximo passo? Colocar as penas. Isso, a gente vai unir 3 penas aqui, juntas, e a gente vai fazer um outro nó junto com aquele nó primeiro que a gente já tinha lá. Qual é o nome desse nó? Chama nó de falcaça.
E para você encontrar as penas, essa pena é uma pena artificial. Você pode encontrar em qualquer loja de artesanato, armarinho, isso. Eu costumo dizer que lá na Costa Guiar, que é a rua que tem aqui em Campinas, né, tem muitas lojas desse tipo, então você pode ir ali que você vai encontrar com certeza em alguma delas. Mas assim, se eu não quiser usar pena, por que você sugere para pessoa de casa poder usar? Você pode usar um tassel, né, que são a união de vários cordões juntos. Você pode usar pompom, você pode fazer só o nó e deixar, né, descer mais o nó, deixar só o nó. Pode colocar vários cordões e fazer uma franja, né? Colocar um sino, se quiser. Também usar um sino, a criatividade, o que vocês desejarem aí. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai unir essas três penas aqui, junto com esses cordões, a gente vai segurar eles juntinhos aqui. Assim, ó. E vai fazer, então, o que eu chamo de nó de falcaça. Aqui, a gente vai trabalhar com um cordão de 30 centímetros. Tá. Então, como a gente faz? A gente vai segurar aqui, ó. Vai pegar esse cordão e vai fazer como se fosse um lacinho com ele assim, ó, tá vendo? Então eu seguro aqui, com a minha mão eu seguro, com o dedão eu seguro aqui, ó, a ponta dele tá aqui e faço um lacinho aqui. Com esse lacinho eu vou agora passar esse restante desse cordão em volta desse trabalho, tanto dos cordões quanto da pena. E é ela que vai segurar a pena, tá? Esse nó que vai segurar a pena. Quando eu der esse laço aqui, eu vou sempre trazendo o laço pro lado de baixo aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Tá? Então eu vou sempre trazendo, faço mais ou menos umas 6 voltas desse laço aqui. Pode apertar bem, tá, Luana? Aqui, tem que ir apertando bem aqui. E aí o que vai acontecer? Chegou aqui no 6º laço, ficou esse lacinho aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai passar a ponta do cordão dentro desse laço. Passou aqui, ó, puxa ele. E agora, aquele cordão que tava aqui pra cima, a gente vai puxar, ó. Tá vendo esse cordão que ficou aqui pra cima? A gente vai puxar e conforme a gente for puxar ele, ó, o laço fecha. E aí a gente pode apertar bem apertadinho mesmo, dar um nó bem apertado. E aí é só a gente dar, então, o acabamento. Como? A gente vai cortar esses cordões que ficaram a mais aqui, ó. Então a gente vem aqui com a tesoura e corta esses cordões. Pode cortar bem rente, tá? Pra não aparecer. Pra não mesmo. aparecer, é. Ficou um aqui. E o cordão que tá do lado de cima, da parte de cima, a gente vai cortar também. Então só dá o acabamento. Se o nó ficou bem feito, não vai soltar, tá? E tá feito. O primeiro acabamento aqui. A gente vai repetir esse padrão dos outros 2 lados. Então vai ficar assim, ó, repita exatamente o mesmo passo a passo. Coloco os cordões aqui, faço. É importante a gente sempre lembrar desse equilíbrio, né? Dessa distância entre eles. Sempre está fazendo uso da fita métrica para poder fazer as medidas e sair um filtro dos sonhos harmonioso. Perfeito. Depois a gente só dá um acabamento. A gente vem com um cordão aqui em cima. É o mesmo nozinho que a gente dá aqui pra baixo, a gente dá aqui em cima, só que com um cordão só. Então a gente passa, dobra no meio aqui, ó, passa esse cordão no centro, passo esse cordão aqui dentro desse e depois só dou um nó comum aqui mesmo, tá? Um nozinho bem comum aqui, ó, nó de nó que eu chamo, ó. É, mais um nozinho. Um nó normal, passa com os 2 cordões por dentro e fechou. Aperta bem apertadinho, dá o acabamento. E agora você já pode pendurar o seu filtro. Depois, finalizando, vai ficar assim. Perfeito, esse daí. Pri, eu amei aprender com você a fazer o filtro do sonho. Ficou lindo. Passa a sua rede social, por favor. Claro, é @priquacchio. Priquacchio. Que é que de queijo, o A, que o I, O. Quacchio. Priquacchio. Então, gente, anota, se quem quiser procurar Pri, @priquacchio. Isso. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês de novo e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até.